Historiador natural brasileiro trocava cartas com Charles Darwin para discutir a teoria da evolução. Eu sou Emílio Garcia e nós vamos falar sobre essa e outras histórias sobre como cientistas conversavam e conversam sobre ciência no Descobertas Científicas de hoje. Nos dias de hoje, com os equipamentos que nós temos, com o celular na nossa mão o dia todo dia, nós achamos que se comunicar, que trocar informações, que trocar ideias é algo muito fácil e corriqueiro. O meu irmão mora na Alemanha, eu tenho amigo nos Estados Unidos e conversar com eles é tão fácil quanto esticar a mão para o lado para pegar o celular. E essa comunicação fácil permite que as distâncias sejam diminuídas e que a velocidade da informação seja muito mais rápida do que já foi na história da humanidade. Só que essa não era a realidade há 20 anos atrás, muito menos há 300 anos atrás. E é essa volta no tempo que nós vamos fazer. Nós vamos discutir como era a comunicação científica no florescer da ciência moderna no século XVII. Se nós pegarmos a história da ciência, o século XVII marca o começo de um desenvolvimento acelerado da Era da Razão, em que os laboratórios e as descobertas científicas estavam acontecendo à sua profusão. O grande problema que os pesquisadores encontravam nessa época é como que você poderia fazer com que a informação que você descobriu, com que a sua descoberta chegasse a outros pesquisadores da mesma área ou simplesmente a pessoas entusiasmadas pelo assunto. No começo do século XVII existiam basicamente duas possibilidades. A primeira é que você fosse um especialista e esperasse muita informação se juntar para escrever um livro sobre o assunto, ou seja, para compilar todas as ideias e novas hipóteses e novas descobertas sobre uma determinada área e escrever um livro sobre isso, e mesmo assim esse livro era limitado ao número de impressões e até onde esse livro poderia chegar. Então o livro publicado na Inglaterra tinha que vir de navio para o Brasil quando houvesse um navio vindo para cá trazendo essas informações. Mas uma segunda alternativa era muito frequente e nós temos diversas evidências em relação a isso, que era a troca de cartas. Pesquisadores da mesma área que se conheciam pessoalmente ou se conheciam através de terceiros tendiam a discutir suas descobertas através de cartas. Vou trazer dois exemplos envolvendo o mesmo pesquisador que é muito importante para a biologia, que é Darwin. Darwin trocava cartas com Wallace, que era um outro pesquisador que discutia a evolução e que é considerado um dos cofundadores dessa teoria. Mas o que é mais legal de falar de Darwin é que ele trocava cartas sobre as mesmas hipóteses de evolução com um historiador natural que estava aqui no Brasil. O nome desse historiador natural é Fritz Miller e nós vamos fazer um vídeo especificamente sobre essa história. Mas Fritz Miller e Darwin trocaram diversas cartas ao longo da vida em que eles discutiam tanto a hipótese da evolução, que depois se tornou uma teoria, quanto exemplos que apoiavam o que eles estavam discutindo. O problema disso é que tanto o livro quanto as cartas, elas eram limitadas tanto em quantidade quanto em tempo com que essas informações demoravam para ir e vir. Uma carta para vir da Europa no século XVII poderia demorar meses para receber uma resposta. E mesmo dentro da Europa essa comunicação não era tão simples. E foi no meio do século XVII que uma terceira alternativa para resolver esse problema surgiu, que foi a ideia de pegar pesquisadores de uma mesma área, ou, inicialmente, de todas as áreas da ciência, juntar num único lugar e fazer uma reunião, ou os primeiros congressos científicos. Trocar ideia nesses ambientes era muito mais rápido e gerava uma quantidade de troca de informação e de produção de novas perguntas que são a base da ciência de uma maneira muito mais eficiente. É muito interessante entender o surgimento dessas reuniões, porque é a partir dessas reuniões que começam a surgir as primeiras comunidades científicas do mundo, que são a The Royal Society em 1660, a Sociedade de Ciência Inglesa, e a The French Academy of Science, surgida em 1666, que, como o nome diz, é a Sociedade de Ciência Francesa. E foi em um dos eventos da The Royal Society que o secretário da sociedade, Henry Oldenburg, teve a ideia de escrever aquilo que estava sendo discutido nessas reuniões. Esse compilado de ideias que são apresentados no evento, com outros tipos de informação científica que chegaram à The Royal Society através de carta, deram origem ao que é considerada a primeira revista científica, que recebeu o nome de Philosophical Translations of the Royal Society, e existe até hoje. É muito importante a gente entender que, apesar dessa ser considerada a primeira revista científica e ser um marco na divulgação de informações científicas, ela ainda não seguia o sistema de peer review que as revistas científicas de hoje precisam seguir. O sistema de peer review, ou seja, de avaliação por pares, só foi se transformar em regra depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 50 do século XX.
E o sistema de peer review é o sistema de validação dos artigos das revistas científicas corretas hoje em dia. A primeira revista científica ela é tão curiosa que ela apresenta artigos desde descrição de eventos biológicos na natureza até artigos de açougueiros descrevendo a anatomia de determinados animais que eles tinham encontrado durante o seu trabalho. A primeira revista científica é um amontoado de informações científicas baseadas em experimentos e de curiosidades que as pessoas estavam descrevendo e mandando para a revista e que o editor aceitasse. Mas o que é esse tal de peer review ou correção por pares? O sistema de peer review nada mais é do que a validação daquilo que você fez dentro de ciência pelos especialistas daquela área que você trabalha. Eu, por exemplo, quando trabalhei com ecologia, fiz uma observação da natureza, levantei uma hipótese, escolhi um método para tentar testar essas hipóteses, produzi os meus resultados e tirei uma conclusão a partir disso. Quando essas informações são compiladas, elas são escritas na forma de um artigo científico. E esse artigo científico deve ser submetido a revistas especializadas ou não naquela área que eu estou trabalhando. Uma vez que eu submeto esse artigo, ele chega na mão de um editor da revista e o primeiro passo que esse editor vai fazer é ler o artigo e determinar se o artigo se encaixa ou não dentro do escopo ou dos objetivos daquele periódico ou daquela revista científica. Uma vez que esse artigo tenha sido aprovado pelo editor, ou seja, ele já deu uma olhada e já viu se aquele artigo fazia sentido dentro das hipóteses que foram levantadas e dentro da teoria que sustenta aquilo que está sendo testado, ele envia esse artigo para outros pesquisadores da área, de maneira anônima. Nem os pareceristas, que são essas pessoas, nem o autor do artigo sabem quem está lendo aquele artigo. O que esses pesquisadores vão fazer é ler o artigo e dar especial atenção à sustentação teórica da hipótese e ao método que foi usado tanto para coletar esses dados quanto para analisar essa informação. Se esses métodos estão dentro do esperado para testar aquela hipótese, aquele artigo pode ser aceito por aquela revista. É muito importante a gente deixar claro que as hipóteses levantadas e o método são a parte mais importante de um trabalho científico, porque são eles que determinam a confiabilidade ou não daquela informação que está sendo levantada. Se os pareceristas ou o editor acharem que aquele método não é confiável ou que ele não responderia àquela pergunta, eles podem negar aquele artigo. O sistema de peer review é desenhado para garantir a qualidade daquele artigo que está sendo publicado e garantir que ele está de acordo com o conhecimento prévio que nós temos em relação a um determinado assunto. Dizer isso é muito importante porque, diferente de um artigo de jornal ou de revista, quem escreveu o artigo e aquela informação que está contida no artigo é o cientista que realizou aquela pesquisa. E a qualidade daquele artigo é atestada por especialistas daquela área que corrigiram aquilo que foi apresentado. Apesar de toda essa história que eu contei para vocês ocorrer fora do Brasil, nós temos alguns exemplos no Brasil de congressos e de sociedades que foram formadas e que são muito importantes e exercem um papel fundamental na nossa sociedade, tanto na construção do conhecimento científico quanto na tomada de decisões baseadas nesse pensamento científico e nesse conhecimento que é gerado. O exemplo que eu vou trazer para vocês hoje é da ABECO. A ABECO é a Associação Brasileira de Ciências Ecológicas e Conservação. E do mesmo jeito que a The Royal Society, a ABECO se formou a partir de cientistas que se juntaram para trocar informações e ajudar a construir conhecimento sólido de uma determinada área, no caso, ecologia e conservação. O primeiro movimento para fundar a ABECO aconteceu em 2005, numa reunião dos programas de pós-graduação em ecologia. Dessa reunião se formou uma comissão para discutir quais seriam as bases dessa nova associação que estava se formando. E é em 2007 que a ata de abertura dessa sociedade acontece. A ABECO é criada inicialmente com dois objetivos. Primeiro, agregar profissionais de ecologia e conservação que estavam espalhados pelas pós-graduações em ecologia do país inteiro. Essa troca de informações entre essas pessoas se mostrou fundamental por fortalecimento dos cursos de formação dos profissionais ecólogos e dos profissionais de conservação que estavam sendo produzidos nas universidades brasileiras. O segundo objetivo era criar uma revista científica brasileira reconhecida internacionalmente pela qualidade do material que estava sendo publicado. Uma terceira demanda surgiu com o passar do tempo, que foi uma reunião dos associados da ABECO. A partir do momento em que a associação surgiu,
outras pessoas que não seus criadores começaram a se associar, e a partir daí surgiu a demanda deles se reunirem para trocar as ideias, como acontecia e como acontece desde os primeiros congressos de comunicação científica. E é em 2010 que o segundo objetivo da ABECO começa a se cristalizar. A ABECO faz uma parceria com a Fundação Boticário e pega uma revista que era conhecida como Natureza e Conservação, que se dedicava a discutir já assuntos de ecologia e conservação, e a transforma em um periódico científico oficial. O nome da revista muda de Natureza e Conservação para Perspectives in Ecology and Conservation. E o objetivo dessa revista, a partir de um sistema de peer review, como eu expliquei anteriormente, é comunicar novas pesquisas e avanços conceituais na ciência da conservação. Um aspecto muito importante dessa revista publicada pela ABECO é que o objetivo dela, além de comunicar as novas descobertas para outros cientistas da área, também é conversar com outros atores da sociedade, principalmente com os tomadores de decisão, como governos e grandes empresas que podem se interessar pelo assunto. Os artigos publicados pela revista mantida pela ABECO são publicados em inglês e passam por um sistema extremamente rígido de peer review. É esse sistema de correção por pares que garante que a revista publicada aqui no Brasil seja uma das 10 maiores revistas científicas de ecologia da conservação do mundo. Entender o papel do pesquisador brasileiro, tanto na produção de conteúdo quanto na publicação de conteúdo de qualidade, que serve de referência para outros pesquisadores do mundo inteiro, é fundamental para que nós, aqui do Bablologia, e para que vocês que estão assistindo, entendam a importância da gente continuar lutando por verba e por financiamento para os nossos projetos de pesquisa aqui do nosso país. O material produzido pela ABECO e o conhecimento produzido pela ABECO deveria ser usado no Brasil para tomada de decisões em relação a como a gente interage com o meio ambiente, do mesmo jeito que já é usado fora do Brasil quando se fala das pesquisas que são publicadas na revista. O que nós devemos fazer é fortalecer associações como a ABECO e financiar tanto outras pesquisas como a publicação de outros periódicos aqui no Brasil. Só apoiando ciência e apoiando iniciativas como a da ABECO é que nós vamos conseguir ganhar independência e cuidar daquilo que acontece dentro do nosso país. Os links da ABECO e da revista deles vão estar fixados no primeiro comentário desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de pegar esse link que está aqui em cima e mandar para todo mundo que você gosta. Além disso, não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Até semana que vem, até a próxima, tchau!